Hare Krishna, muito bom dia a todos que vão chegar ainda, que estão chegando. Muito prazer, meu nome é Gopi Bharta Devidasi, eu sou discípula de Chandramukha Swami. Estou bem feliz de estar aqui hoje para fazer a leitura, compartilhar com vocês um pouquinho, né, dos ensinamentos de Prabhupada, que ele deixa pra gente bem claro através dos seus livros. Antes de começar, eu gostaria de agradecer ao Prabhu Paravyoma, aos devotos que moram, né, que organizam a ISKCON Rio de Janeiro, pelo convite. A gente tentou algumas vezes já, né, conseguir esse momento e finalmente está sendo legal, né, conseguimos organizar para que eu pudesse estar aqui hoje, então, compartilhando com vocês. Fico muito feliz, para mim, é uma grande misericórdia, né, e então é isso aí, vamos ler um pouquinho. Antes da gente começar, então, vamos só entoar o mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos ler o Srimad Bhagavatam, esse livro. O capítulo 3, terceiro canto, capítulo 24. O verso é número 27. Aqui só um minutinho. Então, o verso em sânscrito é o seguinte: Aho papachamananam niraye swairamangalai kalena bhuyashanunam prasidante hadevataha. E a tradução e os significados foram dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Então, a tradução do verso é a seguinte. Kardama Muni disse, depois de tão longo tempo, os semideuses deste universo ficaram satisfeitos com as almas sofredoras, que estão no enredamento material por causa de suas próprias más ações. Vou ler mais uma vez, tá? Tradução do verso. Kardama Muni disse, depois de tão longo tempo, os semideuses deste universo ficaram satisfeitos com as almas sofredoras que estão no enredamento material por causa de suas próprias más ações. Significado: este mundo material é um lugar feito para o sofrimento. Deixa eu só pegar o óculos aqui. Este mundo material é um lugar feito para o sofrimento, que se deve às más ações de seus habitantes, as próprias almas condicionadas. Tais sofrimentos não lhes são impostos por circunstâncias alheias a elas. Pelo contrário, são as almas condicionadas que criam seu próprio sofrimento através de seus próprios atos. Na floresta, o incêndio ocorre automaticamente. Quando cresce demasiado o calor do fogo na floresta deste mundo material, os semideuses, o próprio Brahma, sentindo-se molestados, aproximam-se do Senhor Supremo, a suprema personalidade de Deus, e rogam-lhe para aliviar a situação. Então a suprema personalidade de Deus desce. Em outras palavras, quando os semideuses ficam aflitos devido aos sofrimentos das almas condicionadas, eles se aproximam do Senhor para remediar o sofrimento. E a personalidade de Deus desce. Quando o Senhor desce, todos os semideuses se animam. Portanto, Kardama Muni disse, após muitos e muitos anos de sofrimento humano, agora todos os semideuses estão satisfeitos porque Kapila Deva, a encarnação de Deus, apareceu. Então vamos ler novamente o verso. Kardama Muni disse, depois de tão longo tempo, os semideuses deste universo ficaram satisfeitos com as almas sofredoras, que estão no enredamento material, por causa de suas próprias más ações. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutala Shrimati Chandramukha Swami. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya. Bom, então, esse verso é bem interessante, né? É uma sequência de versos muito bons, que vai estar contando aqui a história, como vocês já devem saber, né? Quem está aqui acompanhando, a história de Kapila Deva, através de seus pais, né, inicialmente contando sobre Kardama Muni e Devahuti, como foi a aproximação deles, né, e todo esse processo. E agora, então, nesse verso, de fato, está sendo a primeira
primeiro contato, né, a primeira fala direta de Kardama Muni para seu filho Kapila Deva, que, como a gente sabe, não é ninguém menos do que a própria Suprema Personalidade de Deus, né? Eu já li o verso em sânscrito, isso com o Rio de Janeiro. Se quiser eu posso ler de novo, mas eu já li no início da live, tá? Vou ler mais uma vez, então. Aho papachamananam nirayeswaira mangalai kalena buya shanunam prasidanti hadevata. Então, vou voltar aqui. Então, como a gente estava falando, Kapila Deva não é ninguém mais, ninguém menos, né, do que a própria pessoa suprema, o próprio Krishna, que advém, então, com a missão, né, de mais uma vez conseguir trazer esse alívio, né, esse alento para as almas condicionadas, através nesse advento, né, do conhecimento que ele traz a partir da Sankhya Yoga, né, que vai explicar para a gente como enumera, né, formas, estratégias, né, maneiras de conhecimento para que a gente possa chegar até o Isvara Pranidhana, né, a rendição completa a Deus. Então, Kapila Deva, ele traz esse Sankhya Yoga que é, na verdade, né, uma forma de conexão com Deus mesmo, não é um conhecimento banal, solto, só para satisfazer nossa mente, né, nossa inteligência. Então, ele traz, de fato, algo que deve ser aplicado de forma prática mesmo, né? E que ajuda a gente a entender nosso papel nesse planeta, o que a gente está fazendo aqui e a nossa natureza original, né? E aí, isso faz bastante sentido quando a gente vai falar sobre o que o verso traz hoje, né? Com relação ao fato de que esse mundo, como está falando aqui no significado de Prabhupada, né? Que esse mundo material é um lugar feito para o sofrimento, né? Então, pra gente, assim, pensando, né? Normalmente quem ouve isso pensa, poxa, então esse Deus, ele é muito maldoso, né? Porque que ser, assim, que cria um mundo para ficar sofrendo, né? Para as pessoas ficarem sofrendo. E, na verdade, na sequência, o que é dito, o que é explicado é que esse sofrimento é causado por nós mesmos, né? Almas condicionadas. Então, tem alguns pontos, assim, importantes, né? Para se falar sobre isso. O primeiro ponto é que, de fato, o mundo material ele não é para ser eterno, né? O mundo material ele não tem a natureza eterna, de fato. É temporário, né? Ele está completamente oposto à natureza da alma. Então, não é um local, né? Já que a gente não tem a ver com a nossa natureza, né? Como alma espiritual, não é um local onde a alma vai ficar permanentemente, né? Eternamente. Então, esse é o primeiro ponto pelo qual nós, almas, né, condicionadas, sofremos nesse planeta, né? Porque acho que vocês já devem saber, mas existem qualidades que a alma tem, né, em relação com Krishna, da mesma forma que Krishna, só que em quantidade diminuta, né? Que é Satitananda, que é a eternidade, né, o conhecimento pleno e a bem-aventurança. E existem o oposto dessas qualidades no mundo material, né? Então, esse mundo material, ele é asat, ele é temporário, completamente temporário. Ele é nirananda, né? Sem bem-aventurança. E ati também. Aqui a gente nunca entende o que está acontecendo de fato, né? E não tem esse conhecimento pleno das coisas. É uma constante busca por orientação espiritual, por conhecimento. E, na verdade, é aquela coisa de uma pessoa sem visão estar guiando a outra, né? Então, muitas vezes o que a gente vê, assim, são pessoas que na verdade, estão trazendo conhecimentos que satisfazem o gozo material, né? Ou dão prazer à mente, mas não levam, de fato, as almas de volta a Deus, né? Então, nesse mundo, é muito difícil a gente encontrar pessoas que estão realmente dispostas a conduzir, né? Ajudar as almas a se voltar de volta, se voltar para o conhecimento espiritual ideal, né? Então, a partir disso, a partir dessa organização, né, do planeta, assim, com essas três características que a gente sabe que são contrárias à natureza da alma e contrárias ao próprio Krishna, né? Mesmo que esse planeta seja feito a partir de uma energia de Krishna, né, que nada é diferente dele, mas essa energia de Krishna que dá forma a todas as coisas materiais, ela é o que a gente chama de energia inferior, né? Então, é uma energia
que é com menos qualidades, assim, mais desconectada, digamos assim, da energia interna que é de fato superior, né? A energia que a gente precisa se relacionar para estar em contato com a pessoa suprema de forma completa. Então nós, como almas condicionadas, a gente tem essa possibilidade de escolher com quem a gente quer interagir, né? Se é com a energia material, com a energia inferior ou a energia superior, já que estamos na margem, né? Somos energia marginal. E normalmente o que acontece é que, como estamos aqui corporificados, né? Enredados nessa quantidade de camadas que ficam aí sobrepostas, né, em cima da alma, né? A gente sabe que na organização a alma ela tá lá presa, né, no nosso corpo, assim, e quem luta muito ali, quem segura muito a influência da alma para nossa consciência é o ego falso, né? Então todas essas camadas que estão acima da alma, elas não nos permitem, de fato, ver, ter clareza sobre qual dessas energias pra gente é melhor estar relacionado, né? Se é energia espiritual ou energia material. Ao longo da vida, depois de muitos altos e baixos, muito sofrimento, né? A gente vai, às vezes, ou até mesmo por curiosidade, vai se voltar para essa busca por compreensão espiritual. Então, mesmo mas trazendo, né, num contexto geral, assim, o que acontece é que as pessoas passam a grande parte da sua vida buscando prazer no mundo material, buscando felicidade em algo temporário, né, que na verdade não vai suprir plenamente, né, o que a gente deseja. Então, o que é descrito no Néctar da Devoção, que é um dos livros, né, dentro da nossa escola filosófica, que foi traduzido por Prabhupada, é um livro escrito por Rupa Goswami, lá descreve que a natureza material, que o prazer que advém da natureza material, né, ele é o que a gente chama de champala sukha, né, ele fica, como uma gota de água na flor de lótus, né, então assim, a qualquer momento, essa gota de água pode cair e acabar tudo, né, acabar o prazer. E aí, a partir disso, né, existe um outro conceito que caracteriza essa felicidade material como boga tyaga, né? Ou seja, boga é desfrute, né? Então, uma pessoa quer muito uma coisa, ela consegue essa coisa, ela desfruta, ela fica feliz com essa coisa, mas daqui a pouco ela enjoa dessa coisa, porque a natureza material é temporária, né? A felicidade material também é temporária, então ela enjoa dessa coisa e aí ela renuncia, né, a essa coisa, mas vai buscar outra coisa, né? Então é um constante ciclo, né, de boga tyaga, é um constante ciclo de desfrute e renúncia. Então a gente passa a maior parte da nossa vida fazendo isso, né, buscando desfrutar das coisas e depois renunciando porque a gente vê que não é tão legal assim, né? E aí busca outra coisa e aí renuncia, sempre com a intenção de satisfazer esse anseio da alma, né? Algo que está além dessa matéria. E aí, de fato, a gente entende que não é aqui que a gente vai buscar nossa felicidade, né? Que existe essa boga tyaga. E nesse caminho, né, de compreensão, o que acontece, né, é como tá falando aqui, com relação a alma ser protagonista nesse lugar de mundo de sofrimento, né? Que são impostos por circunstâncias alheias, não são impostos por circunstâncias alheias, né? Pelo contrário, são as almas condicionadas que criam o seu próprio sofrimento através de seus próprios atos, né? Então, a gente pode ver, assim, pela situação atual, né? Eu estava ouvindo outro dia uma aula que foi ministrada pelo irmão espiritual meu, Nishinhananda. Particularmente, eu acho ele muito inteligente, assim, traz os conceitos de uma forma muito clara, vale muito a pena, né, poder acompanhar essas aulas. Ele tem um canal que chama Clube do Dharma, que é bem, bem bacana. E eu assisti uma aula dele que falava um pouco sobre a banalidade do mal, né? E como que, assim, nos dias atuais, o mal, ele é tão, assim, banal que a gente executa ações cruéis com afastamento emocional, assim, né? Então, tudo que a gente utiliza na nossa vida tem uma consequência muito cruel por trás, assim, grande parte das coisas, né? E aí ele trouxe algumas séries de exemplos, assim, sobre muitas coisas, né? Sobre os produtos cosméticos que a gente usa, né? Que são super, normalmente, testados em animais, tem essa origem também que causa muitas vezes impactos ambientais, né?
às vezes até no vestuário e outros elementos que a gente usa no nosso dia a dia são feitos a partir de trabalho com exploração, né? Então, vários outros pontos, né? A alimentação, normalmente, também, ela, para as pessoas no geral, assim, tem essa consequência, né? Essa alimentação no geral, assim, carnívora, né? Principalmente, ela tem consequências muito drásticas, né? Tanto ambientais quanto para o sofrimento de outras almas, né? E mesmo assim a gente banaliza isso, né? De uma forma que a ignorância, ela é uma dádiva, né? Então, outro dia eu estava assistindo até um filme que falava bastante sobre isso, né? Como você esquecer das coisas, chamava Pisque Duas Vezes. Não é um filme tão leve, mas é um filme interessante nesse sentido, assim, de você entender que às vezes, assim, ter a consciência da coisa, ela é mais difícil mesmo, de fato, do que você simplesmente aceitar essa coisa e se tornar ignorante a ela, assim, né? A consequência que ela traz. E aí, como eu trabalho em escola, né, eu vejo bastante isso acontecendo, assim, com as famílias que, de fato, não se importam muito com o que os filhos estão recebendo, né? E aí uma amiga minha outro dia me contou que o filho dela pequeno tava na escolinha, né? E ele tem uma dieta vegetariana. E a professora chamou ela no final do dia trazendo uma grandiosa responsabilidade para as costas delas, assim, como se ela fosse muito egoísta, dizendo que na hora da janta das crianças elas serviram polenta com carne moída, se eu não me engano, e que o cheiro estava muito bom, e quando elas foram servir para um menino que era vegetariano, colocaram só a polenta e ele ficou muito triste, chorou e se sentiu muito mal, e que a professora ela ficou muito sensibilizada e ela chorou junto, e aí foi super triste. E aí essa pessoa que veio me contar, né, veio me contar de uma forma muito, se sentindo muito mal, muito egoísta, assim, e refletindo se era importante dar carne ou não para o menino, já que ele, né, assim, tipo, ele pode escolher, né, e tal, mas é uma criança, né, e aí a gente fica pensando, assim, se a gente vai dar ouvido para essas coisas, né, se a gente se deixa levar pelo sentimentalismo material, a gente faz coisas que são absurdas, né, porque a professora estava ali reclamando, falando que a mãe era egoísta porque o filho chorou porque não comeu carne. Mas assim, e todo o resto do processo industrial que tem por trás dessa carne tão assim, comfort food, né? Que tem esse termo aí na ciência de comfort food, né? Uma comida tão confortável, né? Tão, que aproxima, né, as pessoas, como a carne. Poxa, é muito triste ele não ter comido, mas o que tem por trás é tão grande, é tão assim, imenso, né? Com uma cadeia de sofrimento tão grande, né? Que os animais ficam, de fato, sofrendo por muito tempo, e todo o processo de exploração na hora do abate, e depois toda a indústria, toda a coisa da venda, do comércio, tudo que isso causa, né? E por conta que a criança chorou porque se sentiu diferente dos amigos, aí a culpada era a mãe que estava tentando tomar outro rumo na vida, né? Então, assim, é uma desassociação, assim, da realidade muito grande, né? E aliena mesmo as pessoas de quem elas realmente são, né? Da alma que tá aqui dentro. Aliena as pessoas das consequências dos atos delas, né? E isso não é só com relação à alimentação. Isso acontece o dia inteiro, sobre várias coisas, né? Então, a cada passo que a gente dá nesse mundo material, é uma escolha que a gente tem que fazer, né? Tem estudos neurocientíficos que falam que a pessoa faz milhares de escolhas por dia. E aí, isso é muito importante, porque as escolhas que a gente vai tomar vai ajudar ou não a criar esse incêndio florestal que tá falando aqui no significado do Srimad Bhagavatam, né? Então, muitas vezes, até mesmo na forma que a gente se comunica, né? Eu falo por mim mesma, assim, porque é um desafio constante pra mim, né? Tudo que eu trago aqui é que pra mim também é um desafio, né? A gente tá à luz das escrituras, né? À luz dos ensinamentos de Srila Prabhupada. Graças a Krishna, a gente tem Srila Prabhupada pra guiar a gente nesse caminho, né? Porque senão sozinhos, como que a gente faria isso, né? Então, o Prabhupada, ele ensina tudo pra gente. A questão da comunicação, né? É um ponto bem importante, assim, porque muitas vezes eu falo isso também, né, no meu local de trabalho para os professores, né, que eu faço a coordenação, que a gente tem que fazer parte da solução, né, e não do problema. Então, muitas vezes o que acontece é que a gente faz parte do problema mesmo, né? O tempo inteiro, assim, a gente recebe um estímulo e a gente reage instintivamente mesmo a esse estímulo, né?
Então, e é importante conhecer sobre esse assunto, né? Conhecer sobre a matéria mesmo, porque o nosso corpo, ele é formado de matéria, né? Mas na verdade ele dita muitas coisas das nossas ações, né? A gente sabe, Bhagavad Gita fala que uma alma corporificada, ela nunca vai deixar de agir, mas ela não vai deixar de agir porque ela está sendo levada pelos modos da natureza material, né? E esses modos da natureza material, eles agem diretamente sobre quem nós somos, né? A gente tem aqui, acho que a Sundarang que tá por aqui, mas mesmo assim, né, se ela não tiver, a gente tem o Ayurveda que explica sobre isso, que a constituição corpórea, ela tá relacionada com os modos da natureza material, né? Então a gente tem, isso tá acontecendo o tempo todo, né, na gente, tá exercendo influência o tempo todo. E dentro da neurociência, existe a explicação de que o nosso cérebro, ele é dividido em alguns ambientes, né, não separados, eles trabalham juntos, conectados, mas eles têm funções, né, grupos de sinapses que acontecem mais em um local ou em outro local, né? Então a gente tem uma parte no cérebro que a gente chama de reptiliano, que pega um pouco do tronco encefálico e o cerebelo, assim, né, que é uma porção do cérebro que acompanha a gente, assim, evolutivamente dentro da ciência, né? Eu sei que isso não é a crença, né, que se traz dos Vedas, mas é o que acompanha os seres humanos desde que eles são seres humanos. Então, nesse local, né, nessa parte reptiliana do cérebro, acontecem os estímulos de luta e fuga mesmo, emoções basais que a gente não pode fugir, né? Então, lá nessas emoções a gente vai encontrar o que o Divertidamente já fala, né? Que é raiva, o medo, nojo, alegria e tristeza, né? Então, são emoções que promovem pra gente estratégias evolutivas, né? Então, uma pessoa que sente medo, ela vai fugir ou vai lutar, né? Alguma coisa ela vai fazer para defender a sua vida, né? Então, são emoções basais que durante o processo, assim, da história, né, humana, do desenvolvimento humano, foram muito úteis, né, para que, de fato, a gente se mantesse vivo, até hoje em dia ainda é. Mas, atualmente, né, nós assim, temos poder de refinar um pouco isso, né? Essas emoções, elas vão agir, a gente vai liberar, né, o impulso, a consequência disso, com base nos estímulos externos que a gente recebe. E só que a gente tem o dever de conseguir reagir a uma emoção de cada vez mais de forma refinada, digamos assim, né? Então, antigamente, por exemplo, se alguém chegasse e desse um tapa em alguém, a pessoa já ia revidar por um instinto de sobrevivência mesmo, né? Nos dias atuais, a gente precisa ser parte da solução e não do problema, né? Claro que a situação de um tapa, a gente tá falando de uma coisa meio já a nível agressivo, assim, né? De contato físico, mas mesmo quando a gente pensa em coisas mais sutis, né? Como a comunicação mesmo, no local de trabalho, na família, né? É importante a gente saber, ao longo do tempo, conseguir fazer parte da solução e não do problema. E saber que esse instinto reptiliano, ele tem como ser, de fato, canalizado para o externo de uma forma mais saudável. É óbvio que a gente sempre vai sentir raiva, medo, né? Tristeza, alegria e nojo, né? A gente vai sentir essas coisas, mas a forma como a gente expressa isso para o externo, ela precisa ser ao longo do tempo trabalhada, né? Então, existe uma outra estrutura do nosso cérebro que ajuda com relação a isso, né? Que é a partir do córtex pré-frontal, a parte da região que está aqui na frente da nossa cabeça, né? E esse córtex pré-frontal, ele é formado ao longo da nossa vida, então até os 25 anos ele está em formação, né? Então, também existe essa questão. Quando uma pessoa está com muita raiva, ela não consegue pensar racionalmente, ela precisa de um tempo, né, se reestruturar e tal, para conseguir colocar as coisas de uma forma mais tranquila. Mesmo com crianças, né, a gente vê às vezes adultos tendo reações muito agressivas com crianças porque elas fazem algo errado, né, algo ruim. Na verdade, tem muito a ver com essa estrutura também física do corpo da criança, que ainda está se desenvolvendo, né? Então, se a gente passa a compreender essas emoções, né, compreender a forma que a gente consegue colocar isso para fora de uma maneira mais agradável, certamente a gente vai fazer parte da solução, né? E aí a gente não vai mais tá indo diretamente de encontro com a energia material. A gente vai estar agora se preparando para refinar ainda mais a nossa existência e ficar em contato com a energia espiritual de Krishna, né? Que é a energia que de fato a alma precisa
faz parte, a alma faz parte, né? Então, isso tudo na Bhagavad Gita o próprio Krishna explica, né? Quando ele vai contando, a partir do capítulo 2, né? Muitas informações que ele traz com relação à alma, são para que a gente possa entender que não somos o corpo, né? Que a gente não precisa reagir instintivamente, ou, né, como se fosse, de fato, um ser, assim, animalesco, né? E essa, de fato, é a diferença que Krishna traz. Fala, né, no Bhagavad Gita, e Prabhupada explica isso muito bem, que a diferença entre os animais e os seres humanos é que os animais, eles buscam 4 coisas, né? O que comer, com quem acasalar, como se defender e onde eu vou dormir, né? Onde a pessoa vai se abrigar, onde o animal vai se abrigar. E os seres humanos, eles não precisam ficar o tempo inteiro pensando somente nisso. É claro que ninguém aqui está dizendo que a gente não tem que buscar a manutenção do nosso próprio corpo físico, né? Mas tem algo além disso. Pra gente, o algo além é poder ter esse refinamento, né? Esse raciocínio de como eu vou me conectar com Deus, né? De como que eu vou utilizar esse corpo, essa ferramenta que eu recebi da Pessoa Suprema, para voltar para casa, voltar ao lar, né? Então a gente precisa compreender a matéria num sentido, entender como funciona essa máquina, para conseguir, de fato, utilizá-la a serviço da Pessoa Suprema. E aí, Kapila Deva, né, voltando para o... Deixa eu ver que horas são. Voltando aqui para a leitura de hoje, aí Kapila Deva, ele vai fazer isso, né? Ele vai trazer pra gente o Sankhya Yoga, que é para de fato a gente poder compreender quem a gente realmente é, a nossa verdadeira essência, para compreender a Pessoa Suprema e para compreender a criação da Pessoa Suprema, né? Essa prakriti, essa natureza material, que agora a gente está fazendo parte, né? Então, estamos aqui, sabemos como funciona, assim, através das escrituras, e sabemos para onde a gente deve ir. Então, a partir de agora, utilizar de uma forma adequada essa ferramenta, esse corpo que a gente recebeu da Pessoa Suprema, né? Na verdade, um corpo formado pelas nossas próprias ações, né? A gente sabe que Krishna fala na Bhagavad Gita que a consciência que você abandona o corpo, né, na hora da morte, vai determinar a sua próxima vida, né? Então, o nosso corpo, ele é formado por essa junção, né? Pelo nosso desejo na hora da morte e pelo nosso karma mesmo, o que a gente vai colher de ações da vida anterior, né? Então, se estamos aqui na forma de vida humana é porque, de certa forma, a gente mereceu estar aqui, né? Ao longo do processo. E pode parecer muito... estar aqui corporificado não é um bom negócio, né? Mas estar no mundo material não é um bom negócio. Estar na forma humana de vida é um ótimo negócio, porque a gente pode, de fato, raciocinar agora, utilizar o nosso córtex pré-frontal e direcionar nossas ações para a Suprema Personalidade de Deus. Então, a partir daqui, né, a partir desse momento que estamos vivendo, a gente não precisa mais agir instintivamente, como agem os animais. A gente pode agora utilizar as outras estruturas que a gente recebe, né, no nosso cérebro para se relacionar, para buscar o conhecimento espiritual, né? Então, se a gente faz isso, se a gente utiliza de uma forma adequada essa ferramenta, a gente vai conseguir buscar estar mais com Krishna, né? E Krishna fala no capítulo 11, no verso 11 do capítulo 4 da Bhagavad Gita, que à medida que você se rende a ele reciproca, né? A forma como você está se doando, se rendendo, Krishna reciproca você, e que todo mundo segue o caminho de Krishna sobre todos os aspectos, né? E essa é a grande moeda de troca, assim, né? A gente ter o desejo de se relacionar com Krishna e, a partir disso, se tornar consciente das nossas ações mesmo. Porque, como a gente falou, né? Tudo que a gente faz nesse mundo aqui tem uma consequência. E muitas vezes, essa consequência, né, externa, ela é muito bruta, né? Então, mesmo, por exemplo, agora que a gente está usando o celular, né, internet, vocês também estão aí com os aparelhos eletrônicos, né, de vocês. Mas, para esses aparelhos eletrônicos estarem aqui, né, com a gente, sendo utilizado, foi todo um processo de construção, assim, que gerou muito karma, né, para todo o planeta, né, para as pessoas envolvidas na extração dos minerais, né, que foram utilizados para a construção desse aparelho, assim como para a própria terra, né, que foi explorada para isso, né. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma matéria indo para o trabalho, que estava contando sobre as terras raras, né, que existem no planeta
algumas regiões que são chamadas de terras raras, que são locais onde os minerais mais, assim, específicos, né, raros, digamos assim, da tabela periódica se encontram mais, né? Então tem lá o cério, európio, uns nomes assim que a gente nem tá tão acostumado a ouvir, né? E essas terras raras, elas ficam em determinados locais do planeta, né? Então, para extrair, por exemplo, os elementos para construir um celular, hoje o país que tem essa tecnologia para fazer isso e que tem muito desses minerais nas suas terras raras, digamos assim, é a China, né? E aí eu estava ouvindo que por conta dessa questão, o governo norte-americano estava repensando as suas ações para fazer de certa forma, acordo com a China, porque eles também precisavam desses elementos, enfim. E é sempre esses elementos que não só fazem, né, de fato, os eletrônicos, mas também outras bombas e coisas assim, né? Então é sempre um jogo de interesse que, na verdade, tem lá duas pessoas que estão se relacionando para fazer o acordo, né, representando um país inteiro, mas quem sofre com isso não são só essas duas pessoas, né? A gente vê que tem uma grande porção da sociedade que sofre com essas tomadas de decisão baseada no ego, né? E tudo isso a gente não tá, de fato, assim, a nossa consequência ela é presente, né? Porque a gente tá aqui, não tá cuidando normalmente do nosso consumo, né? As pessoas compram como se precisassem de tanta coisa e na verdade não é tão necessário assim, né? Então a gente precisa tomar consciência das nossas ações e buscar, né, o que Prabhupada fala, o que a gente pode fazer a partir disso é, de fato, cristianizar as nossas coisas, né? Então, utilizar o que a gente tem a benefício, né, qual é a palavra? De disseminar, né, a consciência de Krishna, de estar buscando conhecimento espiritual. Dessa forma, a gente vai estar trazendo uma outra visão, né, do que a gente está fazendo, do que a gente recebe. Vai estar ressignificando as nossas ações. Por isso que a consciência de Krishna é tão importante, né? Prabhupada deu esse presente pra gente, né, de estar sempre consciente, buscando estar consciente de Krishna, vendo Krishna em todas as coisas e assim utilizando o que é de Krishna a serviço do próprio Krishna, né? Então essa concepção assim de sofrimento, ela vem bem das nossas ações também, assim, né, como tá falando aqui. Então a gente precisa estar assumindo as rédeas, né, estar conscientes disso, para que a gente possa, de fato, reverter a situação o pouco possível, né, que seja. Kali Yuga é muito difícil, a gente sabe que essa era é uma era de muita desavença, né, de muita hipocrisia. Então a gente precisa fazer a nossa parte, mas sabendo que possivelmente vai ser difícil mesmo, que as coisas mudem muito, né? Tem que mudar mesmo é a nossa consciência interna e a forma como a gente faz parte da solução, né? E não do problema. Deixa eu ver aqui que horas são. Não sei se tem alguma pergunta, comentário. Não sei quanto tempo costuma durar, mas acredito que é uns 40 minutos, né? 50 minutinhos. Não sei se faz sentido pra vocês também. Dar aula assim em live é muito difícil, né? Começou na pandemia, é legal e tal, foi importante. Mas nos dias de hoje pra mim é um pouco difícil, assim. Seria pra mim bem interessante se a gente pudesse estar junto, né? Olho no olho, trocando ideia. Porque dessa forma eu também saberia se tá ficando tudo claro, se faz sentido o que eu tô falando. Se pra vocês, né? Se vocês têm algo para acrescentar, querem, né, trazer alguma coisa. Assim, nas lives eu tenho um pouquinho de dificuldade. Mas de qualquer forma a gente traz, né, os ensinamentos que o Prabhupada tá trazendo. É importante, a gente tem que falar, né, de todas as formas como a gente for convidado a fazer. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha, algum comentário. Acho que não, né? Na sequência aqui do Srimad Bhagavatam, né, que agora vocês vão continuar lendo, eu vou tentar acompanhar aqui também na página, a gente vai ver que mais pra frente Kapila Deva vai começar a instruir sua mãe, né, Devahuti, e são trechos muito belos, muito ricos, né, que vale super a pena a gente estar ouvindo, né, acompanhando. Então minha sugestão é que vocês continuem vendo aqui, seguindo a página. Eu sei que vão ter outros
outras pessoas aqui que vão ser convidadas a ler, a comentar, que podem acrescentar muito, né? De fato, a gente vai juntando as informações que Prabhupada traz, né? Formas de aplicar no nosso dia a dia para que a gente possa, de fato, voltar ao lar, né? Voltar ao Supremo. Tá bem? Então, deixa eu só ver quem tá aqui. Temos Jai Guru, tá aqui, Hare Krishna. Ai, não consigo ver. Paravioma tá aqui também, né? Sundarang, Luiz Rocha. Eu acho que é isso. Tá bem? Pode ser assim? Prabhu Paravioma quer trazer alguma questão aqui no chat? Sundarang. Vou ler mais uma vez o verso, então, tá? Pra gente finalizar. Deixa eu ver aqui. Então, vou ler mais uma vez o verso. Kardama Muni disse: depois de tão longo tempo, os semideuses deste universo ficaram satisfeitos com as almas sofredoras, que estão no enredamento material por causa de suas próprias más ações. Então, Shila Prabhupada aqui, já, chamado Bhagavatam aqui, já, Iskon Rio, já, Haribol.